Começou. Estava demorando para iniciar a gravação. Devia abrir outro aplicativo aqui para gravar. Então, bom dia a todos, né? Os demais que chegaram depois. Então, hoje é a nossa segunda reunião da terceira jornada, nosso grupo de estudos. E hoje a gente vai estar falando sobre o perfil do professor da educação profissional e o planejamento a partir do RCO mais aulas. Bom dia, Diandra. Conseguiu entrar? Acho que você que tinha me mandado mensagem semana passada. Sim, prof. Semana passada eu não conseguia participar porque eu tinha aula. E daí conseguiu ajeitar o horário para poder participar desse horário? Bom dia, grupo, tudo bem? É que são aulas, aulas do mestrado, prof. E aí vão acontecer isso. Vão acontecer mais 2 encontros que vai bater as aulas, mas eu vou me organizar. Tá bom. Diandra, qual que é a sua área de atuação? Qual o curso que você atua? Então, a minha formação é História, eu trabalho na Escola do Campo com História, e na educação profissional eu trabalho também, sou pedagoga e trabalho com a formação de docentes, então, na linha da formação de docentes. Trabalho com a prática, com metodologia do ensino de História e com literatura infantil. Ah, sim. É que semana passada, então, foi a reunião de acolhimento, que daí eu pedi para todos, né, se apresentarem, falarem um pouquinho de qual curso atua, para eu também dividir, porque a partir da reunião de hoje, eu tentei dividir em áreas afins para vocês ficar um trabalho mais, né, a discussão ficar mais produtiva, né, entre vocês aí em áreas afins. Aí depois eu já vejo qual grupo que eu insiro você, tá bom? Então tá, obrigada. De nada. Então, como eu falei, nossa reunião de hoje é sobre a educação profissional e o planejamento a partir do RCO mais aulas. Então, aqui, nossos combinados, né? Então, mantenha as câmeras abertas e o microfone fechado, evite realizar outras ações durante o momento formativo, interaja, participe ativamente na reunião, para tanto levante a mão na Meet, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas aqui. Então, essa questão das câmeras abertas, né? Então, tem mais um slide aqui, eu olho outro também olha, então é mais agradável, né? A gente está falando aqui, vendo vocês, a expressão facial, a gente se sente mais pertencente, né? Todos, né? Vocês, a esse grupo, depois vocês vão ver que tem os momentos de socialização, na qual vocês vão apresentar a atividade que vocês realizaram hoje, né? Então fica mais melhor, né? Você falando, mais agradável, falando onde todos a gente está se vendo. A gente sabe, né, que às vezes não é possível, às vezes estão na escola, em hora de atividade, tem bastante gente passando, né, às vezes aluno vindo conversar com vocês, às vezes vocês podem estar fechando, né, ou às vezes não funciona a câmera, igual semana passada, não na terça-feira passada, a minha câmera, acho que meu computador precisava de atualização, então eu tive que reiniciar ele, porque não estava funcionando também a câmera, então a gente entende isso também. Mas vocês sabem que o BI, né, que ele fica registrado a presença de vocês lá no BI com a câmera aberta, tá? Então, como eu falei, é mais agradável a gente estar falando quando todos estão se vendo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a nossa agenda, o nosso roteiro da reunião de hoje. Então, vamos ter aqui os objetivos e o acolhimento. Deixa eu só mudar aqui. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação profissional para início de conversa. Aí, vamos ver sobre o docente e a educação profissional. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento e o RCO. Depois vamos ter um momento em ação, na qual eu já dividi vocês em subgrupos, que vocês vão fazer a atividade proposta da reunião de hoje, nos subgrupos, e depois a gente volta para a tela inicial aqui, para o nosso Meet principal, para a socialização, na qual cada grupo deve apresentar a sua discussão, a sua atividade realizada. E depois temos o para concluir. Então, aqui o nosso roteiro da terceira jornada. Então, já tivemos semana passada a primeira reunião, a reunião de acolhimento. Então, hoje estamos aqui na nossa segunda reunião, que é o perfil do professor da educação profissional e o planejamento a partir do RCO mais aulas. Então, objetivos da nossa reunião de hoje: compreender a importância do papel do professor
da educação profissional, reconhecer o RCO mais aulas e a sua contribuição para a prática docente e criar um planejamento reverso com base no RCO mais aula ou na ementa de conteúdos, que é a nossa atividade ou em ação aqui. Então, os professores lá que estão no curso que tem o RCO mais aulas, vão fazer a partir do RCO mais aulas, ou quem não tem ainda o RCO, a partir da ementa dos conteúdos. Então, aqui como acolhimento. Então, antes de eu passar esse vídeo, quero que vocês relacionem, né, depois o vídeo que vocês vão assistir com essa pergunta e gostaria da participação aí de vocês, contribuição de vocês aqui, respondendo essa pergunta. Será que você consegue relacionar o vídeo com a sua prática docente? Então, vamos lá, vou colocar o vídeo para vocês. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, eu gostaria agora da participação de vocês respondendo aquela pergunta. Então, será que você consegue relacionar o vídeo com a sua prática docente? Quem gostaria de falar um pouquinho? A gente pode analisar, né, esse vídeo de várias perspectivas, né? Então, agora, Maria Eunice, pode falar. Vamos lá. Bom, eu já conhecia este vídeo, né? Eu já apresentei para as minhas turmas. A gente percebe aí a superação, né? Os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E, muitas vezes, aquilo que você semeia dentro da sala de aula, no ambiente de trabalho, não dá frutos de imediato, né? E mais adiante você vê a coisa transformando, dando frutos, né? Eu acho que esse que é o maior prazer que a gente sente, né? Quando a gente está em grupo, enfrenta todos o mesmo desafio, né? E, de repente, o grupo pensa em algo e começa a implantar esse algo e, de repente, ele começa a aparecer fruto. Eu acho que essa é a maior satisfação do educador, né?
A gente sabe que nada na escola é fácil, né? A escola é um ambiente vivo, dinâmico demais, muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? E às vezes a gente congela, a gente tem medo mesmo, né? De seguir adiante, a gente se questiona muito também se aquilo que a gente está pensando que é o melhor realmente. Mas faz parte, né, faz parte da vida, faz parte da nossa prática, e é com essas dificuldades que a gente acaba crescendo, que o grupo cresce também. Acho que seria isso, professor. Mesmo. Obrigada, Maria Eunice, pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de falar um pouquinho? Cláudia, pode falar. Oi, professora. Fiquei emocionada com esse vídeo, não conhecia. Parabéns pela escolha. Tem tudo a ver, né, com a prática docente, a superação, aquela busca. Mesmo eu estando aqui no núcleo de educação, a gente percebe a angústia, né? Professores, coordenadores de curso, pedagogos, na busca para que o aluno ele tenha interesse, ele participe das aulas, aí tem os estágios, tem as visitas técnicas, né? O professor se vira nos 30 mesmo para não desistir dos seus alunos. Então, é isso daí. Igual eu falo, na sala de 40, você planta a sementinha, se você colher 3 ou 4, né, já é uma grande vitória. A gente tenta colher mais, é lógico, né? Mas essa é a prática docente, são esses desafios, essa busca. Querem desistir na metade do caminho e vai, levanta, continua. Então, é isso daí. Excelente, excelente escolha mesmo e é perfeita essa comparação. Obrigada, professora. Mas obrigada, Cláudia, pela sua contribuição. Mônia, pode falar. Quero lembrar que também representa nós, professores, ali, né? Porque ó, a gente começa o ano super animado, vai chegando na metade, já vai acabando as forças, chegando no final, tá só o pó da gaita. Né? Mas a gente consegue entregar o que a gente, né, tá planejando aí durante o ano. Uhum. É isso mesmo que eu falei, né? Dá para ver de várias perspectivas, tanto do professor quanto do aluno, né? Aquela questão, né, que a Cláudia falou da desistência, né? Tanto nós professores, né? Que a Mônia falou, que a gente vai cansando, mas nunca, né, desistir, né? Sempre pensando no aluno e que sempre a gente vai plantar a nossa sementinha ali e vai colher depois, né? Deixar o nosso legado ali, né? Como eu comentei, a outra turma lá de terça também comentou, como é gratificante depois a gente reencontrar alunos, né? Que foram nossos alunos ali como colega de trabalho, né? Eu tenho essa experiência, já tive vários momentos, vários alunos que foram meus alunos e depois como colega de trabalho trabalhando junto na mesma escola, como é gratificante, né? Então, é isso, né? Deixar, plantar as sementinhas e depois, né, colher esses frutos, deixando aí o nosso legado, né? Mais alguém gostaria de falar? Senão eu vou seguir aqui nossa reunião. Opa, não passou. Então, aqui é a questão da educação profissional. Então, por que dessa temática? Então, ele é um convite para pesquisar e compreender mais sobre seu contexto, a atuação do professor na educação profissional. Tornar a aprendizagem significativa para o estudante, considerando sua formação integral e a preparação e inserção no mundo do trabalho. Então, lembrando, né, que nós temos essa questão, né, dessa inserção no mundo do trabalho, né, preparar para uma profissão, né, nossos alunos. Aqui também é bom relembrar, né, então, que a educação profissional, então, já está previsto lá na Constituição, né, Federal, que o aluno tem direito à educação e à profissionalização, e também traz aqui lá nas leis de diretrizes e base da educação, que apresenta como a educação profissional, né, então, é apresentada como uma modalidade educacional que tem como finalidade precípua de preparar para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade.
E como ocorre essa oferta na nossa rede pública de ensino? Então, ele se dá em duas formas, ensino integrado e subsequente. Então, a gente traz sempre esse slide aqui dessas duas ofertas, porque sempre nós temos professores novos aqui no nosso grupo de estudos, e também, né, professores que às vezes não atuam na educação profissional diretamente, como disciplinas da área comum, básica, né? Então, às vezes não conhece a outra oferta de ensino, que seria o subsequente. E será que essas duas formas de ensino, integrado e subsequente, o conteúdo, a abordagem, ela é igual? O que difere aí essas duas modalidades de ensino? Então, lembrando que o integrado são adolescentes de 14 a 17 anos, que eles vão fazer tanto as disciplinas da área básica, quanto o profissional, né, junto. E o subsequente, então, nós temos jovens e adultos com mais de 18 anos, e também eles precisam, um dos requisitos para entrar no curso subsequente é eles terem já o ensino médio concluído. Tá? E qual que é o maior desafio dessas duas? Será que a abordagem, quais são os desafios que nós enfrentamos nessas duas formas de ensino aí? Vocês, né, que são professores, vocês estão tudo integrado quanto do subsequente. Alguém gostaria de falar? Pode falar, Nilda. Então, bom dia novamente para todo mundo. Eu estou de manhã, na parte da manhã, numa escola de ensino integrado, e eu tenho meu QPM no Colégio Estadual do Paraná, que é ensino subsequente. A diferença é gritante. Bom, claro, com relação à maturidade, né? Primeiro. E aí você não tem como fazer a mesma abordagem no integrado que você faz no subsequente, né? Porque o subsequente são adultos, alguns já têm experiência, né, no mercado de trabalho, e daí a gente troca muito, né? Troca muita experiência, e eles trazem os probleminhas deles, as dúvidas, né? As coisas que eles precisam resolver deles, né? E o integrado, a abordagem é um pouco mais sutil, mas nós precisamos de mais teoria, né? Porque a parte prática, eles ainda não têm noção. E aí, muita teoria e depois uma leve prática para que eles saibam onde é que eles vão aplicar aquilo lá. Então, é bem desafiador, sabe? Porque eu tenho muito mais tempo no subsequente e fico um pouco, às vezes, indignada com a questão de eu não poder trazer da mesma forma aquele conteúdo para o integrado, sabe? É muito difícil. E eu gostaria muito de poder dar o mesmo nível, né, para os dois, mas não dá. É bem diferente. Inclusive, o ensino integrado, ele está com 3 anos só, ele absorve as técnicas, né, as disciplinas técnicas, mas não aumentou o período, né, o período do ensino médio se manteve 3 anos, então isso, de certa forma, sufoca um pouquinho os professores da área técnica. E com o ensino subsequente, não, é mais livre, porque a gente só tem 1 ano e meio, né, 3 semestres, mas a gente só faz as disciplinas técnicas. Essa é uma grande diferença de currículo, mas também tem a diferença de maturidade e também tem a diferença de... Obrigada, Nilda, pela sua contribuição. Maria Eunice, você quer falar? Opa, deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Então, no colégio que eu atuo, aqui no Rodrigues Alves, nós já tivemos as duas modalidades, né? O integrado e o subsequente. No momento, estamos somente com o integrado, né? Mas eu atuei nos dois níveis, né? E o que a gente percebe, né? Diferentes do integrado, o subsequente são pessoas assim, com mais experiência de vida, assim, eles têm mais foco, né? Naquilo que eles desejam, eles estão no curso exatamente porque eles querem, né? Querem fazer um curso profissionalizante, né? Já o ensino integrado, a gente percebe que o aluno ele entra no curso, mas ainda não sabe muito bem o que ele quer, né? Então, ele entra porque está curioso, ele entra porque
a mãe é professora, os pais são professores, e insistiram que ele fizesse, enfim. E talvez por isso a gente perceba que o mesmo número de alunos que iniciam não é o mesmo número de alunos que terminam o ano, né? Porque eles não vão se percebendo dentro do grupo, né? Dentro do curso, e acabam mudando de curso aí, né? Mas e também a questão do tempo, né? Como foi falado aqui, o aluno do ensino integral ele se sente muito mais cansado, por conta que ele tem que retornar, pelo menos aqui no colégio, o nosso aluno de formação de docentes, ele retorna para a escola, né, uma vez por semana, que é a parte prática, né, a estágio, ou nas instituições, né, das escolas públicas, municipais, ou para o colégio. Então, a gente percebe que nesse dia eles estão mais cansados, a gente percebe que até adquirir um ritmo e leva um certo tempo, né? Mas acho que mais pega essa questão. O aluno subsequente, ele já sabe o que ele quer. Ele está lá porque ele quer fazer esse curso. E o integrado, além da inexperiência, além de ser alunos jovens demais, eles ainda estão tentando se identificar, né? Exatamente naquilo que eles querem. Acho que é basicamente isso, professor. Obrigada, Maria Eunice. Professor José? Gostaria de falar, professor José? Claro. Oi. Agora abriu o microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Tirando um pouco esse enfoque, né? Eu já dei aula tanto para o nunca dei aula para o integrado, já dei aula, ministrei aula para o subsequente e para o ProEja. Mesmo para o ProEja, a diferença era gritante, certo? Gritante. E olha que os dois os discentes eram alunos adultos, né? E era gritante a diferença. Era um José Maurício dando aula para o subsequente e um José Maurício dando aula para o ProEja, até porque a grade era totalmente diferente do subsequente. O ProEja é bem limitada até, certo? Até porque o ProEja eram 3 anos, né? Certo? Um pouco das disciplinas eram do ensino médio, normal, e a outra também era do ensino profissionalizante, né? Certo? Mas, mesmo sendo um grupo de adultos, os dois, a diferença era gritante, né, do tipo de aula que você dava, que você ministrava. Né? Foi isso. Tá, obrigada, professor. Douglas, gostaria de falar? Então, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Eu acho que tanto o integrado quanto o subsequente são 2 públicos diferentes. O integrado ainda são pessoas que, na grande maioria, não ingressaram no mercado de trabalho, né? E subsequente já tem pessoas que a maioria ou trabalha ou já tem vivência. Então, no subsequente, tem uma abordagem totalmente diferente, porque eles já têm uma vivência. Então, consigo trazer mais exemplos práticos do que no integrado, né? Então, já se torna um público diferente. E, realmente, a diferença é gritante, mas também dá para ter uma abordagem mais interessante, que a aula consegue se desenvolver um pouco mais com as vivências, então tem mais participação, né? Então, eles conseguem trazer exemplos, que nem eu dou aula de segurança do trabalho, às vezes a gente explica alguma coisa, eles nem sabiam que era assim que funcionava, eles trazem vivências de empresas e tal, então é bem legal. Obrigada, professor Douglas. Então, é isso, né? Então, integrado, como são adolescentes, ali entre 14 e 17 anos, eles são mais imaturos, né? Como vocês colocaram aqui. Então, a forma de conduzir esse conteúdo tem que ser de uma forma mais contextualizada, mais lúdica, mais dinâmica, né? E já o ensino subsequente, como são jovens, só que daí nós temos outro desafio ali, nós temos várias gerações distintas, né? Assim como nós temos aquele aluno que recentemente saiu do 3º ano, né? E já entrou no subsequente, temos às vezes alunos com mais idade que ficaram um bom tempo ali sem estudar, então retornando a esse estudo, né? Mas é o que vocês falaram, né? Como eles já estão inseridos no mercado de trabalho, eles trazem, né, essa experiência, você consegue explorar essa experiência que eles têm nas indústrias, nas empresas, para a sua aula, né? A professora Nilce, não sei se ele já estava com a mãozinha levantada ou quer falar, professora? Não, eu acho que foi por engano, eu bati sem querer. Ah, tá. Então, agora pensando aí, né, na nossa história, nós
vamos relembrar lá de quando nós estudávamos no ensino médio. Então, que tipo de aula, né? Então, para a gente refletir um pouquinho, que tipo de aula vocês gostava ou gostaria de ter quando estudava no ensino médio? Então, aqui para pensar um pouquinho na nossa forma de abordagem, né, desse conteúdo. Como que era aquela aula, aquele professor que marcou ali, né, meu ensino médio? Como que era a aula desse professor? O que ele trazia de diferente ali que me marcou, que era uma aula que eu gostava, né, ou eu gostaria de ter tido. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês um Jamboard, e vocês vão entrar ali no link e vão colocar, escrever. Vou colocar aqui no chat, tá bom? Podem entrar e eu vou parar a minha tela e vou colocar lá o Jamboard para ver as respostas de vocês. Então, vocês podem vir aqui, pegar uma nota adesiva aqui no lado e escrever. Ó, eu já vou começar, então, para vocês fazerem. Então, eu coloquei ali contação de história. Então, eu tinha uma professora no meu ensino médio, professora de biologia, que ela ensinava a matéria contando história. Então, ela vem com historinhas, assim, para explicar a matéria. Então, me marcou bastante. Essa foi, acho que, a primeira aula de biologia que eu tive quando eu entrei no ensino médio. E me marcou bastante essa aula, que eu lembro até hoje. E acho que talvez por isso que eu vim para o lado da biologia, da questão mais das disciplinas mais voltadas à saúde, a exatas ali. Aqui vocês estão colocando, então, ó, conteúdos com aplicações práticas, conteúdo com música, fundamentos psicológicos da educação. Vamos lá, pessoal. Compartilhem aí como que era essa aula que vocês gostavam. Apresentação de obras literárias, seminários. Opa. O que aconteceu aqui? Alguém apagou tudo, será? Práticas em laboratório. O que houve aqui? Será que foi para outro? Não. Não sei o que aconteceu, que apagou tudo. Será que alguém apagou? Conteúdo com música, voltou lá. Só não vão apagar o do colega. Eu coloquei de novo, Grazi, porque sumiu. Pois é. Não sei o que aconteceu. Assumiu até o escrito lá em cima, meu. Então, quem quiser colocar de novo lá, porque não sei o que aconteceu aqui. Sumiu. Aí depois eu compartilho esse Jamboard lá com vocês. Fundamentos psicológicos da educação. Adquirir a prática de usar o quadro todo como um painel ao explicar meus conteúdos, usando todos os links possíveis, flechas, círculos, ícones diversos. Aulas de língua portuguesa contextualizadas eram ótimas. Língua portuguesa, amava ouvir a professora sintetizar uma obra literária, aquilo me motivava a leitura. Aulas de geografia sem interação e aulas de química bem explicadas. Isso, pessoal. Então, quem quiser ir compartilhando lá, fazendo as notas adesivas, podem fazer. Depois vou ficar salvo
esse Jamboard lá, deixa eu ver, colocaram mais, deixa eu ler aqui. Quando o professor fazia a relação entre o conteúdo e a vida na prática, com exemplos da experiência no mercado de trabalho, no meu caso, curso de programação de computadores, práticas em laboratório, mas não tinha nada muito dinâmico. Isso. Se vocês quiserem ir contribuindo lá, podem continuar e eu vou dar sequência aqui ao nosso roteirinho, tá? Aí depois eu compartilho com vocês o link para vocês terem acesso. Então, aqui o docente na educação profissional. Então, o trabalho em sala de aula deve ser diversificado para que possamos alcançar as novas gerações, da qual fazem parte nossos estudantes, né? Então, nós temos, antigamente, né? Então, o professor, ele era detentor ali do conteúdo. Então, quando você queria alguma informação, buscar alguma pesquisa, onde que nós íamos? Então, o professor era o único ali detentor do conhecimento, ou você buscava o professor, ou uma enciclopédia, uma biblioteca, os livros, né? Então, hoje em dia, nossos alunos, essa nova geração, eles já nascem ali com o celular na mão, né? Então, eles têm informações em toda parte, TV, celular, né? E, assim, ó, precisamos, então, repensar com essa nova geração, o papel, né, do professor, nossos profissionais, né, de educação, e acompanhar as mudanças sem perder de vista a nossa essência enquanto mediadores do conteúdo. Então, nós precisamos mesmo mediar todas essas informações, né, que os alunos têm, e saber conduzir, né, esse conhecimento, e saber aprofundar esse conhecimento, essas informações que eles têm acesso direto, né? Então, nós temos esse papel de mediadores desse conhecimento. Não sei quem que levantou a mão aqui. A Nilda está com a mãozinha levantada. Gostaria de falar alguma coisa, Nilda? Na verdade, não, eu não sei como baixar essa mão aí, porque para mim está baixada. Ah, tá bom. É você que tem que fazer isso. Não, eu acho que você aperta ali na mãozinha ali embaixo, daí abaixa. Não, mas aqui ela tá levantada, aqui ela tá baixada. Tá, é que eu tô no computador, tô no computador para ler melhor, e ali eu não sei se eu mexi, de repente. Então tá, tranquilo. É mesmo, aqui tá levantada. Apaguei, legal. Então, nós precisamos saber, né, conduzir esses conhecimentos, essas informações que eles têm acessos aí direto, né? Então, trabalhar aí como professor mediador e desenvolvedor de capacidades, né? Então, o professor, ele vai interferir intencional e continuamente auxiliando no desenvolvimento de conhecimentos e capacidades aí do nosso estudante. Então, pensando nisso, mas antes da prática, né, docente, nós temos uma etapa que é muito importante. Vocês sabem me dizer qual é essa etapa que preenche aqui a minha palavra da forca? Planejamento, não é? Isso mesmo, o planejamento. Então, é a primeira etapa aí, mais importante, né? Antes de eu aplicar na prática, ter a minha aula, eu preciso de planejar, né? Eu preciso ter esse planejamento, tá? E aí, pensando, né, como eu planejo essa aula, né? Nós temos aí o RCO Mais Aula, que é uma ferramenta que veio para auxiliar o professor na educação técnica, né, que os colegas da educação profissional, eles já têm esse RCO Mais Aulas, e agora nós temos aí disponível para alguns cursos profissionalizantes esse RCO Mais Aula. Então, ele é um módulo de planejamento que está disponível no registro de classe online aos professores da formação geral básica desde 2021. Nele, o professor encontra planos de aula específicos para seus componentes, nos anos e séries para as quais leciona, dos anos finais do ensino fundamental e séries do ensino médio, com sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos. E nós né, os cursos que nós não temos o SO Mais Aula, nós temos para fazer esse planejamento as emendas dos cursos, né?
E aí, professor ou coordenadores, né, de curso, vocês já ouviram falar em planejamento reverso? Se sim, coloca um joinha, se não, um dedinho para baixo. Sim ou não? Já ouviram falar? Planejamento reverso? Não, não. Então, o que é o planejamento reverso? Então, ele é uma concepção, né, trazida lá na BNCC, que o objetivo está no foco de competências e habilidades. E esse planejamento reverso tem tudo a ver com isso, com o aluno ali protagonista do aprendizado, tá? Então, nós tínhamos antes emendas extensas e a gente, nós tínhamos alunos, né, com muito conteúdo que eles não conseguiam aplicar esse conteúdo no seu dia a dia. E agora esse planejamento reverso trouxe para tornar mais leve esse aprendizado, tá? No foco no que o aluno precisa aprender com aquela minha aula. Então, eu penso ali num conteúdo que eu vou estar ministrando a minha aula, e eu penso, o que eu quero que o aluno aprenda com esse conteúdo? O que é importante ele saber com esse conteúdo? Aí eu tenho esse planejamento reverso. Então, no foco no que eu preciso que o aluno aprenda com aquela aula. Aí eu vou pensar nas próximas etapas, metodologia, avaliação, tá? Então, aqui nós temos, deixa eu passar para cá. Então, ó, identificar os resultados desejáveis, determinar as evidências, planejar experiências de aprendizagem. Então, ele veio para tornar esse aprendizado mais leve, tá? Trabalhando com conteúdos essenciais. Aqui eu tenho um quadro comparativo do planejamento padrão com o planejamento reverso, né? Então, no planejamento padrão, escolhe-se uma única base de fundamentação, por exemplo, o livro. E no planejamento reverso, formula-se metas de aprendizagem. No planejamento padrão, cria-se uma ementa extensa. E no reverso, a partir da ementa, define-se conteúdos relevantes e essenciais. Aqui tem como ponto de partida o que o professor vai ensinar, e no reverso tem como foco e ponto de partida o que o estudante vai ou deve aprender. E no padrão, o ensino está centrado no professor, e no planejamento reverso nós temos o ensino centrado no estudante. E quais são os subsídios que nós temos para fazer esse planejamento? Então, nós temos os planos de curso e o RCO mais aulas. Então, são os nossos subsídios aí. Então, agora chegamos no nosso momento em ação, na qual eu vou dividir vocês em grupos, em 4 grupos. Vocês vão acessar, né? Então, vocês vão ver as áreas aí que vocês estão divididas, vão pensar em um dos cursos aí que vocês, do grupo de vocês, vão ver a ementa, ou pensar em um conteúdo aí dessa ementa, e vão escolher um componente e vão observar, né, os conteúdos, que eu já falei antes. Então, selecione um conteúdo a ser trabalhado, faça um esboço de planejamento reverso para uma aula. Eu vou compartilhar aqui no chat para vocês o modelo que vocês vão completar e fazer esse planejamento. Eu faço isso para ficar maior, né? E vão preencher esse documento. Tá? E depois vocês vão discutir lá em grupos, e depois vocês vão montar e vão voltar para a sala principal para compartilhar aí a discussão de vocês, fazer a socialização. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu vou enquanto eu vou colocar aí a cópia para vocês do documento. Aí vocês vão fazer uma cópia. Então, vocês fazem a cópia, que depois vocês vão preencher aí esse documento. Vão fazer um planejamento reverso, pensar ali no conteúdo, e no que o aluno, lembrando lá, né, que o reverso tem a ver com o que o aluno precisa aprender com aquele conteúdo, e vão montar aqui, preencher esse plano. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui os grupos, vou montar as salas temáticas.
Pronto. Daí é só vocês entrarem. Vai aparecer uma mensagem aí para vocês na tela. Vocês vão entrar. E vão para os subgrupos. Deixa só, tenho que adicionar a Diandra. Deixa eu ver qual que é o grupo. Oi, pessoal. Oi, Cláudia. Você conseguiu entrar, Cláudia? Nós estamos aqui em 3. Eu, a Maria Eunice e o André. Deixa eu ver aqui. Opa. Não. Ah, sim. Mas é porque você está na sala principal. Ah, você está logado em 2, né? Tá. Deixa eu só colocar outra professora. Opa. Diandra, estou inserindo você. Já vai aparecer a mensagem aí para você. Acho que agora André, apareceu. não estou te ouvindo. Eu acho, Cláudia, que você está... Cláudia, você está com o áudio ligado aqui, acho que não está lá. Deixa eu fechar. Deu certo, Diandra? Deu certo. Nesse outro grupo. Alô? São 4, né? Alô? Estão me ouvindo? Põe até o final. Deixa eu ter mesmo. Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Sim. Ah, meu Deus. Nossa, é que eu estou com o computador ligado e o celular. Estava em 2 salas. Eu também estou com 2. Eu também estou com 2. Um estou olhando, o outro estou... E aí, gente? Grupo, eu estava em outro grupo e agora vim aparecer nesse. Eu já estou estranhando. Enfim. É a Sheila, Nilda. Vou ficar aqui. Só nós 3? Na verdade, então, eu acho que são 3 pessoas só. 3 só? São 3. Meu Deus. E aí, gente, como eu sou do núcleo, eu gostaria, assim, de ouvir vocês, qual é a área de vocês, né, o eixo, para a gente ver que eu estou Então, Vocês conseguiram baixar?
Eu estou com Conseguiram baixar o texto? documento. Não, eu estou com o documento aqui no computador, dá para ver. Ótimo, mas dá para ir digitando, professora? ele pede o curso técnico, curso técnico, a série, qual seria a série? Isso. Conteúdo e metodologias. É que a gente tem que definir qual seria a área, né? Qual é a disciplina, alguma coisa assim. Qual a formação Professora, de a senhora é vocês? formação de docente, né? Eu sou professora, então eu nem sei por que eu estou fazendo isso aqui, acho que é porque tinha vaga e o horário que eu me dava certo. Não, Mas eu a não professora não é eu só não estou pedagoga? escolhendo. Não, Não? Professora de que eu área? sou coordenadora, mas não sou pedagoga. Coordenadora de curso? É, Qual curso, professora? ADM. ADM. A professora Sheila também? Então, eu não participo, eu sou tutora, eu só estou observando a reunião. Professora, aí não vale. E só eu e a Nilda? Então, vamos lá, né, Cláudia? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou formada em administração também, mas os meus concursos é língua portuguesa e educação especial. Eu participo do Formadores por conta que eu trabalho no setor de educação profissional aqui do núcleo de Maringá, tá? Então, vamos lá, professora. Então, a professora escreve ou eu escrevo? Eu posso escrever aqui, vamos lá. Então, Qual vamos lá, seria né? Técnico em administração. Tá. Será que eu consigo? Eu não consigo escrever. Como é que eu faço? Pedir acesso para editar. Tem que fazer uma cópia. Tem que fazer uma cópia. Vai lá em arquivo, fazer uma cópia. Tá. Agora consegue, né? Ele está baixando no meu Drive. Bom, curso técnico em ADM, né? Em administração. Vamos trabalhar com integrado ou subsequente? Qual que a professora trabalha? Eu trabalho com os dois. Eu prefiro o subsequente. Então, vamos lá. Curso técnico em administração subsequente. Então, não seria série, seria semestre. Tá. Professora Sheila, quer dar alguma ideia? Série pode ser primeiro, segundo, terceiro, né? Pode ser primeiro? O subsequente não é semestre, né? Mas é primeiro, segundo e terceiro semestre. Isso, vamos colocar... A professora atua nos 3? Atuo nos 3. Põe primeiro ano. Primeiro? A professora está digitando? Estou digitando. Aí Primeiro o semestre. componente curricular pode ser o ASM, que é uma das disciplinas que eu dou? Pode, professora. Eu não tenho acesso ao RCO mais, eu não tenho, posso estar ajudando nessa parte do currículo, mas... Tá, então assim, o ASM, como é o subsequente... Organização, sistemas e métodos? Isso. E a gente dá, por exemplo, da questão de sistemas, eu trabalho dentro de sistemas com unidades produtivas, que daí eles vão escolher um produto, e esse produto eles desenvolvem todos os elementos do sistema, que é o subsistema. Então, por exemplo, eles pegam a caneta, e a caneta é uma indústria, né? Você pode usar o comércio, pode usar a indústria. Mas para a produção é melhor a indústria. Então, dentro da indústria, o que usa na caneta? Usa o plástico, usa a tinta, usa o bico de acrílico. Então, tudo que entra dentro daquele produto, eles chamam de input. Aí, como é que é feito? Daí tem que fazer um processo. É feito primeiro um molde, depois... A gente nem sabe exatamente como faz, mas eles pesquisam e descobrem. Às vezes tem alguns vídeos que eles trazem para a aula para mostrar como é que faz o produto. Bem, isso é dentro do sistema. Aí tem outro conteúdo que eu falo sobre organogramas. É outro conteúdo. Então, aí eu explico o que é um organograma, eu dou 10 tipos diferentes,
e aí eu dou um mini caso e divido a ação em 10 equipes, e cada equipe faz um tipo da mesma empresa, sabe? A mesma situação, para mostrar que a mesma empresa pode ter vários organogramas, cada um tendo um objetivo. E aí é outro conteúdo. E depois eu tenho vários outros conteúdos que eu vou colocando a partir da empresa. Então, aí, manuais administrativos também é outro conteúdo. Então, eu não sei o que exatamente você gostaria de usar. Só estou colocando aqui algumas opções. Por exemplo, se você usar organogramas, eu posso colocar aqui. Vai ser no organogramas, daí eu ponho o conteúdo, eu desenvolvo o conteúdo, porque é o que eu já faço. Eu fiquei curiosa uma coisa. Manual administrativo é sobre o quê, Nilda? Manuais administrativos, ele trabalha 6 tipos de manuais que as empresas podem desenvolver para que elas tenham a organização das suas atividades. Então, ele pode ter um manual do empregado, que daí vai dar direitos, deveres, a história da empresa. Pode ser um manual de normas e procedimentos, né? Que como faz, qual é a norma que deve ser adequada para tal atividade, quais são os procedimentos daquela atividade, daí tem formulários, daí tem... E esse é um outro manual. Tem o manual de políticas e diretrizes das empresas ou dos setores. Existe um outro manual, então são 6 tipos, entendeu? E aí a gente desenvolve um modelinho de cada um. Também eu faço isso em equipe, dentro da sala, eles desenvolvem, eu dou o modelo, eles desenvolvem, e depois fica aquele caderninho com com as normas de cada atividade. Aí é por atividade. Aí eles fazem por exemplo, como é que trabalha no caixa, como é que trabalha como vendedor, como é que trabalha como, sei lá, como operador, né, como torneiro. E ali eles vão falar, ou como farmacêutico, ou como enfermeiro, né, ou como secretária. Então, eles daí pegam, porque alguns deles já desenvolveram essas atividades, e fica fácil, né, escrever. Esses são os manuais. Mas, entre todos esses conteúdos dentro da OSM, eu acho bem prático o do organograma. A Cláudia está caindo. Então, vamos pensar, qual que é o objetivo desse Organograma é assim, você provavelmente já entrou numa empresa e viu numa parede, assim, escrito presidente, gerente, né, assistente, tem aquelas ligações, vai desde o nível 1 até o nível mais baixo, que o nível 1 é o que tem mais autoridade, e os demais são os que são submissos, né? Daí, eu desenvolvo alguns desenhos. E aí, por exemplo, tem o desenho de organograma em barras. Como é que ele funciona? Ele é desenhado como se fosse um gráfico na horizontal, a barra maior é o presidente, as barras menores são os gerentes, os chefes, entendeu? E daí vai vindo assim, e pode colorir, ele pode, né? Que é o organograma, na verdade, é um gráfico que é criativo, né? Ele depende, às vezes tem por cores, às vezes por nomes, então depende muito do que a empresa quer passar para quem está olhando, para quem está visualizando aquele ordenador. Entendeu? O resultado final é ele organizar esse... Isso, no final, o final a gente dá os modelos e eu dou sempre um mini caso, e dentro do mini caso tem uma historinha, né? Tem uma pessoa que se chama tal, né? E ele tem uma secretária que é a filha dele, aí ele tem 2 filhos que são gerentes, daí cada gerente tem seus filhos que são os assistentes, e eles, com a historinha, eles vão montando daí o organograma
e daí eles apresentam, dentro daquele desenho que eles escolherem. O que a gente poderia, então, fazer de reverso? Por exemplo, né? Fazer o contrário. Começar... Nós aqui podemos passar os vários tipos de organograma, né? Comentar. Eu escolho 10, mas não precisa escolher 10, pode escolher 5. Escolher 5 tipos de organograma, aí conta uma historinha e depois monta que fica aqueles 5 naquela historinha. É porque eu tenho isso pronto no Drive, né? E, de repente, eu posso pegar e trazer lá. Porque parece que a gente tem pouco tempo, né? Tinha só 27 minutos para fazer tudo isso. Então, tem algum vídeo, alguma coisa assim? Eu não tenho vídeo. Eu só tenho as fotos. Mas podemos pegar outro conteúdo, não precisa ser esse. É que todos os meus conteúdos que eu uso, eu tenho desenhos, eu faço cartolina, eu faço um monte de cartaz, sabe? Daí eles acabam trabalhando em sala, né? Desenhando em sala. Então, vamos digitar lá. Digita no documento esse conteúdo, coloca o objetivo, e agora vamos pensar uma possibilidade de um planejamento reverso. Podemos usar, então, a SM? Eu posso pôr esse conteúdo organogramas? Pode. Vamos tentar. A Cláudia, acho que ela não está conseguindo comunicação, vai ter você aqui. Ela desligou aqui. Eu não entendi o que aconteceu, mas ela não está mais aqui. O seu microfone Oi, Graziele. Nós estamos com... Vocês estão em duplicado aqui, com 2, acho que e-mail, é isso? Tá a Sheila, a Cláudia e eu. Tá. Mas vocês não conseguiram... Deixa eu ver aqui. Agora que já voltou. Agora, o fone dela não está saindo, está chiado ainda, Cláudia. E daí eu estou ajudando a E agora, Sheila, por que elas não conseguiram entrar, será, nos subgrupos? Porque tá lá elas. E daí, elas estão com 2 login, na hora de aceitar, eu acho que elas não aceitaram o correto, e daí elas ficaram na sala principal. E teria como colocar elas lá? Agora, não? A Cláudia não está conseguindo falar. Eu acho que já passou muito tempo, elas vão ficar perdidas. Agora ela entrou aqui. Eu estava tentando ajudar ela a pensar alguma coisa, falando de reverso, estou fazendo atividade. Tá. Pois é, eu estava lá ajudando o pessoal, depois eu comecei a reparar, mas a Cláudia e a Nilda estão presentes e não estão em uma sala, daí eu voltei aqui. Eu estava em outra sala, mas daí saiu de lá, eu não entendi por quê. Ela chegou a entrar na outra sala, acho que vai ter sido um tema ali, ou de internet, ou de participar. Uhum. O que eu continuo fazendo aqui, então? Eu não sei se eu continuo. Pode Posso fazer. Continuar? Pode Estar apertado. É que eu não estou compartilhando com vocês, eu preciso compartilhar, como é que eu faço? Seria bom. Esse mapa que eu estou fazendo, mexendo aqui. Como é que eu faço, Graziele? Você pode compartilhar colocando aqui embaixo na Meet, tem como se fosse um quadrado com uma setinha. Você aperta lá, apresentar agora. Aí você escolhe ali, pode ser uma janela, acho que é mais fácil. E daí, em qualquer janela que você entre, a gente vai conseguir visualizar. Só um pouquinho, compartilhar tela. É isso? Isso. Mas daí o que eu estou compartilhando? Isso. Calma aí, já aparece. Ah, você está no celular? Eu estou no celular e no computador, eu não sei o que eu estou fazendo agora. Você está compartilhando, acho que no celular. Pois é, então eu vou parar. Então, o que você colocar? Tentando pelo computador compartilhar. Entendi. Compartilhar. Aonde que está compartilhar, gente? É um quadradinho com uma setinha lá embaixo. Apresentar? Agora. Você quer apresentar, né? Isso, apresentar agora. Não é compartilhar no computador, é apresentar. Não, apresentar. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Acho que é melhor você, Cláudia,
É melhor a Cláudia abrir o Mas estão me documento pedindo ajuda, eu e já preencher volto, lá, tá? porque eu não estou conseguindo compartilhar. Calma aí, Nilda, que eu vou te ajudar, que acho que Vou por aqui. Você vai me ajudando aí, Nilda. Vou compartilhar com você. Você vai preenchendo e eu vou projetando. Pode ser? Porque você tem um conhecimento mais da administração. Não tenho tanto. Compartilhei ali com você no chat. Você consegue ir preenchendo e eu deixo aqui compartilhado. E a gente vai pensar alguma coisa. Cláudia, seu microfone não está funcionando. Você consegue colocar no chat para a gente pensar alguma coisa? Daí você vai contribuindo e a gente vai colocando. E esse documento você também consegue editar, que eu liberei para você. Porque no chat 11 horas. Conseguiu abrir, Nilda? Está digitando? Está fechado. Está desconfigurado o texto e eu não estou conseguindo ler ali. Então, O primeiro é cursos técnicos em administração. Série seria a primeira. Primeira? Então, eu vou preencher. Primeira série. Aí embaixo diz ali organização. Aí é componente curricular, meu Deus. Componente curricular. Não, a componente curricular é administração. Então, daí, nesse componente curricular, colocar OSM. OSM. Que é Organização, Sistemas e Métodos. Daí embaixo, onde diz conteúdo, aí seria OSM. Embaixo, onde diz conteúdo, aí seria organogramas. Certo. Metodologias, case, que daí é com uma historinha, né? Um caso, e daí vai transformar aquele mini caso em organograma. Tudo de caso. E divisão, case, divisão em equipes e escolha de um tipo dos organogramas. 15, então eu ponho na Conseguiu? Né? Falei. Pode repetir? Equipes. Equipes, elaborar um organograma. Que daí eles vão desenhar, né? Daí, objetivos da aprendizagem. Meu Deus, tá horrível o rato aqui do meu micro. O objetivo da aprendizagem é compreender os níveis hierárquicos. Conseguiu? Compreender os níveis hierárquicos na empresa. Vírgula. Cargos. Isso, daí cargos e abrangências. Esse é o objetivo da aprendizagem. Agora, esse planejamento reverso que eu não entendi, eu já faço alguma coisa, mas eu não conheço com esse nome. Então, eu não entendi como é que eu vou desenvolver isso. Por exemplo, eu sou de história, tá? Antigo, né? A gente quer que eles compreendam os princípios, os fundamentos da sociedade antiga. Então, a gente vai explanando e falando. Então, assim, o objetivo final é esse. Então, eu começo de trás para frente. Então, às vezes, alguma atividade que eu daria lá no final para ele, alguma forma que eu abordaria, eu puxaria agora para trabalhar com eles e desmontando tudo.
Então, seria o final que eu busco organograma já preenchido, eu apresento o organograma preenchido e peço que eles voltem para o caso, é isso? E se a gente colocasse que apresentaria o organograma preenchido incorretamente? Ah, entendi. Se a gente fizesse um estudo de caso... Para que acertem os conteúdos que foram dados, é isso? Eu entrego ele pronto, bonitinho, como ele seria numa empresa, entendeu? Tá, então daí a gente daria um estudo de caso, eles podem reorganizar, estudando e vendo, né? Entendi. Então, pode colocar assim, apresentar o organograma distorcido, né, ao invés de o incorreto, talvez, incorreto, pode ser? Abre o teu microfone. Alterado mesmo? Hã? O organograma alterado? Alterado, né? Alterado, é que tem que falar que está em método também. Alterado, os cargos e as abrangências. Alterando os cargos e abrangências. Aí, repete para mim o que você escreveu, porque eu não estou conseguindo ler. Tá, apresentar o organograma, alterando os cargos e as abrangências. Isso. Os níveis também. Níveis, cargos e... Níveis, cargos e abrangência. Isso, agora sim. Para que eles... A gente não tem que colocar... Abrangências, daí. Para que eles possam, através do conteúdo... Através do estudo de caso? E não através do estudo de agora... Não, através do conteúdo, porque assim, veja bem, eu tenho que apresentar o conteúdo, daí eu dou o caso reverso, e aí eles vão acertar conforme o conteúdo, entendeu? Através do conteúdo. Para que eles possam, através do conteúdo acertar as informações. Acertar as informações, tá? Isso aí é um negócio legal. Acertar ou analisar? Não, adequar. Ponha adequar as informações. Adequar, isso, as informações. Isso. Agora sim. E aí, eu posso apresentar um exemplo do organograma, de um tipo de organograma já certo, mas eu comento que antes, porque eu não tenho esse reverso, né? Então, que antes eu não pus os cargos, só fiz o desenho e coloquei errado, assim, né? Fora de ordem. E eles tiveram que arrumar. Né? E ficou daquele jeito. Colocar o estudo de caso, porque não é com o estudo de caso que eles vão adequar, que eles vão adequar ali as informações. Então, mas já não está lá na metodologia? Case, um mini caso? Então, para contemplar. E depois apresentar o correto. Isso, através do conteúdo, adequar as informações e apresentar corretamente. Isso. Eu vou abrir o meu drive aqui, porque eu sei que tem vários, né? Vários tipos já prontos. E eu vou tentar colar recortar e colar um ali. É possível? É, só você compartilhar.
só que vai acabar em tempo seguinte. Algumas pessoas já voltaram para a sala principal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, então eu não preciso mostrar, porque eu não sei onde é que vou achar agora. Ui, tá complicado. Na hora de apresentar, Nilce, você pode comentar. Isso, Daí- eu faço o comentário. Aham. Não, eu faço o comentário, sem problema. Estão todos voltando aqui para a sala principal. Deixa eu ver se todos voltaram. E como é que eu volto? Aí você fecha a sala, daí a gente volta Não, normal? você já ficou na principal. Você não foi para o subgrupo, Nilce. Meu Deus. Entendi. Deixa eu ver, acho que todos voltaram. A Mônia tá aí? A Moni é no banheiro, ela já vinha. Ah, tá. Não, é que eu vi que ela estava desconectada aqui. Então, beleza. Então, pessoal, agora deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, vamos agora para a socialização. O que vocês conseguiram fazer lá nos subgrupos, né? O que vocês discutiram. Vocês vão, cada grupo agora vai apresentar. Então, ali, ó. Escolha aí um integrante para falar. Então, lembrando que a partir da reunião de hoje, todas as outras vão ser sempre assim, os mesmos subgrupos, vocês vão se dividir, vão ter esse tempo aí de 30 minutos para elaborar a atividade. A professora Maria Eunice gostou, né? Deu certo lá com o professor. Vocês vão elaborar as atividades e sempre de volta aqui para essa socialização. Então, se hoje um apresentou, na próxima reunião o outro apresenta, tá? E vão compartilhar, vocês podem estar compartilhando aqui, apresentando também o documento que vocês elaboraram, né, para facilitar aí a apresentação de vocês, tá? Então, vocês vão explicar brevemente aí como que vocês fizeram esse planejamento reverso, tá? Qual grupo gostaria de iniciar? Posso iniciar no meu grupo? Só que quem vai compartilhar é a menina que fez. Então, vai a Nilza, então começa depois o grupo do professor Douglas. Pode ser, Douglas? Pode. Então, por favor, eu preciso que a minha colega compartilhe lá o documento, porque não fui eu que fiz, eu só vou explicar. Pode ser? Ah, Sheila, isso mesmo. Então é o seguinte, a nossa equipe conversou rapidinho lá e decidimos, então, dentro do curso técnico de administração, na primeira série, que seria semestres, né, que é o curso subsequente, eu escolhi OSM, que tá OSN, mas é OSM, que é a disciplina, isso, a disciplina que eu ministro, então eu tenho um pouquinho de prática, e aí eu falei rapidinho, não sei se deu para falar, né, vai dar para explicar tudo aqui, mas vamos lá. O conteúdo é organogramas, e eu faço a exposição do conteúdo, e quando eu faço essa exposição, eu explico a origem do... Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, ela não está conectada, a Cláudia está com problemas. Bem, então, o organograma eu dou o conteúdo, eu dou o conceito, eu faço o histórico, digo por que ele foi criado, quando foi criado, e falo que o primeiro criado foi o clássico, que é o mais antigo, de 1854. Ainda eu brinco, digo, esse eu não quero nunca que vocês desenhem, ele só é usado para mostrar que foi o início. Mas hoje existem vários modelos, porque o organograma é um desenho, é um gráfico da empresa naquele momento, naquele instante. E muitas vezes a empresa usa um tipo, depois ela muda, ela faz adequação, ela faz uma criação. Então, vai muito da necessidade da empresa e da criatividade dos elaboradores. Então, eu sempre mostro 10 tipos, mas aqui, vamos dizer, a gente mostraria 5 tipos. Entre eles, o em barras, o circular, o solar, e o por projetos, e um outro que possa ser por processos. Tá? Então, são 5 tipos. Esses 5 tipos são apresentados, e eu faço os desenhos de cada um, mostrando que cada um deles mostra os níveis de hierarquia, mostra os cargos existentes da empresa
e mostra as abrangências. Aí eles perguntam, mas o que é abrangência? A abrangência é assim, abaixo de mim, até onde vai o meu limite da hierarquia, porque cada um tem um limite. Entre as pessoas do mesmo nível, existe a comunicação, então nós nos comunicamos, mas se um operador de outra área quer falar com o operador, ou reclamar do operador de uma outra área que sabe que foi responsável por um problema, ele vai ao seu chefe, o chefe fala com o outro chefe, e o chefe fala com o seu operador com problema para daí discutirem as soluções. E eu explico isso na parte da explicação inicial. Mas depois eu apresento um case, né? Então, os objetivos da aprendizagem, elaborar um organograma, compreender os níveis hierárquicos, os cargos e abrangências. Mas na hora de fazer o planejamento reverso, o que eu faço? Eu, ao invés de apresentar o case e pedir que eles adaptem esse case dentro de um dos tipos, eu faço os tipos já, apresento os tipos já com algumas distorções, com alguma falta, alguma falha, e eles precisam, através do conteúdo dado, adequar as informações para que fique legal e correto o organograma. E aí eles apresentam o organograma correto para que comparem onde estavam os erros, onde estavam as distorções. E é isso. Deu para entender, pessoal? Conseguiu, Graziele? Não estou vendo. Parabéns, Nilda. Então, conseguiu, né, fazer a atividade proposta da nossa reunião de hoje, só para aproveitar aqui, então, a Sheila, ela é minha tutora, né, então ela está assistindo a nossa aula hoje, daí ela ficou aqui no grupo, acho que a professora Nilda e a professora Cláudia não conseguiram entrar nos subgrupos, por causa que elas estão logadas, acho que no celular e computador, daí elas ficaram aqui, a professora Sheila ali, conseguiu ajudar, auxiliar elas, enquanto eu estava chamando e eu estava passando lá nos subgrupos. Tá? Obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila. Valeu. Então, próximo grupo, Douglas, Camila e Douglas, depois a Mônia, o grupo da Mônia, tá bom? Ok. Vou só apresentar aqui para vocês. Acho que foi. Deu certo. Todo mundo consegue ver a apresentação? Tá. Então, o nosso grupo, né, eu trabalho no técnico em agropecuário, o professor Douglas trabalha no técnico em alimentos, a disciplina dele é segurança do trabalho, e eu tenho outras disciplinas, mas dentro do curso técnico agrícola, nós temos a disciplina de agroindústria, que acaba tendo aí uma relação, né, entre alguns componentes, e por isso que a gente escolheu, então, vamos dizer assim, essas disciplinas, e o conteúdo que a gente escolheu para fazer, então, esse planejamento de aula foi segurança na manipulação de alimentos. E entre de toda a segurança na manipulação de alimentos, né, as boas práticas de fabricação, a gente escolheu especificamente ali a utilização, então, de uma aula prática, né, como metodologia, uma aula prática de processamento mínimo vegetal, então é a manipulação de folhas de couve, né, então fazer o corte delas, fazer a sanitização delas, a higienização das mãos, do ambiente todo, fazer o corte da couve e aí fazer a embalagem dela. E o objetivo dessa aula seria que os alunos entendessem todo esse âmbito, né, da segurança alimentar e o que é que precisa justamente para conseguir gerar um alimento de qualidade, um alimento livre de patógenos, com o máximo de segurança para o operador e para quem for consumir justamente esse alimento. Então, o nosso planejamento, né, o objetivo de ser o planejamento reverso foi pensar o que é que o aluno precisa aprender com isso. Então, o aluno precisa aprender a chegar nesse produto limpo, ele precisa aprender como chegar nesse produto limpo através, então, do cuidado com ele, da higiene dele, do ambiente de trabalho que vai ser usado para processar esse alimento, e depois a parte de embalagem, e também a questão do cuidado dele enquanto operador que está fazendo isso, como que ele vai manipular, então, as facas ali, perfuro-cortantes, como que ele vai lidar com esse ambiente, para gerar, né, esse entendimento, a compreensão aí desse conceito de segurança nessa manipulação de alimentos. Certo.
O professor vai continuar ali? Vai falar da organização do ambiente de trabalho, né? A atuação do professor, primeiramente, vai ser descrever essa cadeia de processamento de alimentos. Aí ele vai acompanhar o desenvolvimento da prática pelos alunos e vai fazer os apontamentos das melhores formas de condução da prática, né? Principalmente na organização do ambiente de trabalho. Então, a gente vai precisar da atuação do coordenador para dar um suporte de infraestrutura, principalmente questão laboratório e equipamento. A gente vai precisar das couves, que é o material vegetal, as facas, o sanitizante, para estar sanitizando as folhas de couve, e lixeiras com separação de orgânicos e recicláveis. Então, vai entrar muito nessa organização do ambiente de trabalho. Eles entenderem que após a prática, eles têm que destinar os resíduos de forma correta, seja orgânico, seja reciclável, né? A limpeza, que pode gerar moscas, tem as boas práticas de manipulação desses alimentos. Então, ao finalizar a prática, o aluno ele precisa deixar o ambiente de trabalho limpo, né? Como tem que ser na indústria. Então, ele vai conseguir empreender de uma forma, assim, bem prática esses conhecimentos. Seria isso. Parabéns, então, aos dois, né, que realizaram a atividade proposta. E vamos para o próximo grupo, Mônia. Isso. Deixa eu... Tá aparecendo? Sim. Tá, então, nós somos do curso técnico em enfermagem. Nós elaboramos esse planejamento reverso no terceiro ano do curso, na matéria de biossegurança. O conteúdo que escolhemos foi resíduos pérfuro-cortantes e metodologia em relação da teoria e da prática. Então, o objetivo é fazer com que o aluno saiba montar a caixa de pérfuro cortante. Não sei se todos sabem, né, mas a gente, quando dispensa uma seringa com agulha, uma lâmina de bisturi, um frasco aberto, todos eles têm que ir numa caixa específica para a gente poder, o nosso lixo específico, né? Então, a gente não pode dispensar em qualquer lugar. Mas essa caixa, ela vem desmontada e tem um passo a passo para a montagem dessa caixa. E os alunos, muitas vezes, né, para a gente que sabe, é tão natural e é tão fácil, mas para quem não sabe, é uma coisa difícil e que, se não montado corretamente, ele pode causar danos, né? Então, pode causar acidentes. Então, a gente colocou aqui, o estudante deve aprender como montar a caixa de pérfuro cortante para o descarte correto de resíduos de saúde. A montagem correta permite maior segurança para o aluno e profissional, pois evita possíveis acidentes de trabalho. Lembrando que lá no estágio, eles que vão montar para uso dos profissionais também, né? Então, por isso que tem que ser montado tão corretamente. Aí a gente planejou assim, oferecer uma caixa de pérfuro cortante desmontada e pedir para que algum aluno monte da maneira que ele achar que deve ser montado. E geralmente eles montam errado. Apresentar na teoria a importância da montagem correta e suas aplicações e consequências de uma montagem errada. O que pode ocasionar? Então, abertura do fundo, fechamento das abas, aí o coletor não leva essa caixa, enfim, né, tem vários itens que podem estar errados e que podem levar a um acidente de trabalho. Demonstrar a montagem correta, bem como o fechamento correto desta caixa, então, pelo professor, e daí solicitar novamente um aluno que faça essa demonstração de montagem agora após as explanações. A gente colocou assim bem como é a nossa realidade, né? A gente queria montar grupos ou entregar uma caixa para cada um para que eles montassem, mas no colégio a gente tem um material restrito, a gente não tem essa quantidade total, né? Então por isso que a gente fez dessa maneira. A atuação do professor, então, é a explanação do conteúdo e mediadora entre essa teoria e prática do aluno. E a atuação do coordenador é a organização desses materiais para a aula. E é isso. Parabéns, meninas, as três, né, que fizeram a atividade. E agora, acho que tem mais dois grupos. O grupo da professora André, com a professora Maria Eunice. André, podem apresentar. Consegue me ouvir bem? Sim. Então, muito bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a professora Maria Eunice, que foi excepcional aí. Obrigado, professora. Então, vamos lá. No curso de
tecnologia em desenvolvimento de sistemas, esses cursos técnicos na área específica de computação, eles são muito jovens. Então, e passaram por um trauma muito grande, principalmente nos anos iniciais, onde todas as aulas eram online, tutoradas por uma pessoa no colégio, mas que nem sempre, a maioria deles não tinha experiência na área da educação. Então, eles eram muito técnicos, mas não tinham a vivência docente. Então, isso causaram bastante problemas aos alunos, e também ainda não existe toda uma estrutura adequada para dar suporte às disciplinas dentro do próprio colégio. Então, em uma das disciplinas que eu ministro, que é a ciência da computação, ela tem que apresentar para os nossos alunos como funciona toda a estrutura tecnológica. Então, como funciona um computador, como funciona uma rede de comunicação, como é que funciona o Windows, como é que funciona o Linux. E dentro dessa disciplina de ciência da computação, um dos conteúdos é cabos e conexões, aonde eles principalmente aprendem na teoria. Mas nós sabemos, principalmente, que nós temos os alunos orais, os alunos visuais, os sinestésicos, então nem sempre através somente da metodologia, do conteúdo apresentado, você não consegue fazer com que essas pessoas compreendam ou entendam melhor o assunto. E também é algo muito técnico para você apresentar para jovens de 15, 16 anos, falar sobre um cabo de rede, que esse cabo de rede é um grupo de pares trançados, que esses pares trançados estão acondicionados dentro de um PVC. Então, qual que é a ideia? A ideia é você transformar isso numa vivência prática, onde eles podem manipular o cabo, eles podem descascar o cabo, eles podem vivenciar, eles podem entender como é que são cada um dos conectores, o que é um alicate para você fazer a conexão prender esses conectores no cabo, como é que você mede se ele está certo, como é que você verifica se está certo essa conexão, depois, aonde que usa esse tipo de cabo, nas suas casas, as suas internets, o que é uma fibra ótica. Então, como é que funciona essa fibra ótica, como ela é feita, o teste da fibra ótica. Então, a ideia é transformar essa vivência que o RCO propõe, um pouquinho visual e teórica, transformar ela através de mais conteúdo visual e principalmente prático, né? Então, acredito que o mais importante é a autonomia do professor, poder realizar essas mudanças, e até eu estava falando com a professora Maria Eunice, de que, na verdade, nós já utilizamos esse modelo da aprendizagem reverso, do planejamento reverso, só não sabíamos que utilizávamos, porque aquele modelo tradicional engessado de uma ementa e depois um conteúdo programático, ele torna-se flexível para que nós possamos adaptá-lo às necessidades da aprendizagem do aluno, né? E no caso do coordenador, é dar o suporte necessário para que isso seja, de fato, realizado, e também no auxílio aos materiais necessários para que essa aula aconteça. Isso, então, parabéns aos dois. Muito obrigado pela atenção de vocês. Conseguiram concluir aí o planejamento reverso, mesmo em áreas distintas ali, conseguiram entrar em consenso, né? E agora o último grupo, o grupo do professor José Maurício, da Valéria, e quem que era a outra? Não lembro. E eu, prof. Diandra, isso. Vocês vão compartilhar ou vão só falar? Então, prof, a gente teve um probleminha ali na nossa organização e cada um de nós somos de uma área, então ficou difícil a gente encontrar um consenso, né, para a gente trabalhar, porque eu, sinceramente, não consigo contribuir muito com os meus colegas, né, sendo da área de formação de docentes e eles de áreas bem distintas da minha. Não sei se eles querem colocar alguma coisa também. Senão eu posso falar a partir da minha experiência, a gente não conseguiu editar o documento, prof. Eu estava acompanhando vocês, estavam, né, com dificuldade, né? Mas tranquilo, pode apresentar, Diandra. Prof. Valéria abriu o microfone, quer falar, prof?
Depois eu complemento, porque realmente assim, a gente teve uma dificuldade, eu acabei entrando ali mais para o finalzinho, então eu não consegui acessar o template, algumas dificuldades para a gente poder fazer a apresentação também, e a gente não conseguiu discutir muito sobre isso. Então, acho que seria interessante se cada um pudesse falar mais um pouquinho ali voltado para a sua área. Brevemente, vocês podem comentar bem brevemente. A gente não conseguiu evoluir com essa discussão, porque teve ali uns problemas com acesso, com compartilhamento e tal, então, e são áreas bem distintas mesmo, né? Uhum. Mas se vocês puderem comentar o que vocês discutiram ali no grupo, né, brevemente, que daí... Então, assim, com relação à formação de docentes, que é a área que não tenho muito profundo conhecimento também, é o segundo ano que eu trabalho, né? Primeiro ano com a prática e terceiro ano com o curso todo. Mas dentro dessa ideia do planejamento reverso, eu acho que vai bem do encontro daquilo que eu acho que o professor André comentou, que nós sempre fazíamos, a gente só não sabia o nome daquilo que a gente fazia, né? Que é justamente partir de uma prática invertida. E aí, o que acontece? O que é meio que de rotina nas minhas aulas, principalmente da prática? Nós trabalhamos a BNCC, né, no início do ano, antes das meninas irem para o estágio. Então, o que eu propus para elas? Que elas, ao invés de eu chegar e apresentar cada campo da BNCC, que ficasse aquela aula uma tarde por semana, desenvolvendo um campo e eu trazendo atividades, nós dividimos a turma em grupo, o terceiro ano, no caso, e aí cada grupo pesquisou, teve um campo de experiência, e a partir desse campo, eles trouxeram, né, elas produziram material, elas trouxeram atividades, desenvolveram conteúdos e aplicaram com o restante da turma. Então, nesse caso, qual que foi o meu papel? Orientar, dentro daquele conteúdo, qual atividade seria mais, que se encaixaria melhor, aquilo que desenvolveria-se melhor. O resultado disso foi que, no momento dos estágios, elas compartilharam muitas atividades diversificadas. E aí, cada uma, dentro do seu estágio, da sua prática, pôde pegar a atividade sugerida pela colega. Então, não ficou tão sobrecarregado nesse sentido. Cada uma conseguiu ter uma certa autonomia. E a coordenação, dentro desse aspecto, também favoreceu com a questão de material, contribuiu com a orientação, tanto minha quanto das minhas alunas, e foi bem significativo e não foi tão maçante assim quanto uma aula simplesmente teórica. Isso, então, parabéns, né? Todos os grupos aí conseguiram fazer a atividade proposta, né? Seu planejamento ali reverso a partir do que nós vimos hoje, né? Se eu puder falar um pouquinho também sobre um planejamento que eu tenho aqui, para poder contribuir um pouquinho, porque também é uma área bem distinta, né? Então, não sei, pode? Pode falar rapidinho. Uhum. Tá, eu vou tentar compartilhar com vocês. Vai compartilhar, tá. Ô, Grazi. Oi, pode falar, Leandra. Rapidinho, a Gislaine, que estava na sala com a gente, ela está lá na sala ainda, ela não conseguiu ir para essa sala nossa aqui. Deixa eu ver lá. Tá, enquanto a professora vai compartilhando, eu vou dar uma olhadinha ali. Que engraçado. Não sei se está partilhando. Tá, sim. Como eu não consegui ter acesso ao template, porque acho que ficou no chat, eu acabei entrando um pouquinho depois que tinha enviado já. Então, tentei esboçar aqui só mesmo. Então, seria em relação ao curso técnico em transações imobiliárias, o componente curricular da disciplina, né, operações imobiliárias, e o conteúdo, que até eu estou trabalhando com os alunos agora, seriam noções básicas de financiamento. E a forma que a gente está fazendo isso através de estudo de caso, né, que seria pela metodologia. Então, o objetivo de aprendizagem é que os alunos devem adquirir entendimento sólido sobre os princípios de financiamento relacionado ao setor imobiliário, e a metodologia do estudo que será utilizada é o estudo de caso para alcançar esse objetivo. Na possibilidade de planejamento reverso, compreender os conceitos básicos de financiamento no setor imobiliário, realizar os cálculos simples relacionados aos financiamentos e aplicar o conhecimento adquirido ao estudo de caso real. Então, no caso, eu estou trouxe para eles alguns planejamentos de valores e tabelas de preço de um empreendimento que está um empreendimento fictício, que os alunos mesmo acabaram montando esse empreendimento num trabalho que a gente fez no semestre anterior.
Então, a partir dessa tabela de preços fictícios que eles montaram, a gente vai começar a trabalhar as simulações de financiamento, como que realiza os cálculos, e isso associado ao estudo de caso que a gente está fazendo de um empreendimento que não teve ele teve alguns problemas com relação à liberação de financiamento na cidade de Maringá. Então, a gente está trabalhando junto com as simulações, a análise desse caso, por que motivo que não houve a liberação dos financiamentos para essas pessoas. Seria mais ou menos nesse sentido. Parabéns, então, professoras, que contribuíram aí com a atividade, né, com esse planejamento reverso, que foi a nossa atividade de hoje. Então, eu vou só continuar aqui, retomar a minha apresentação. Então, aqui, continuando, nós temos o Saiba Mais. Falei na semana passada para vocês, né? Então, além das nossas aulas aqui, das nossas reuniões online, vocês têm um momento para vocês para acessar, né, esses documentos, fazer a leitura. Então, aqui nós temos em anexo esses princípios da educação profissional, então ele é bem interessante, ele traz os slides falando da interdisciplinaridade, o aprender a aprender. Então, fica lá, né, no mural do Classroom para vocês acessarem e estar fazendo a leitura aí desses materiais, né, Você Saiba Mais, que a gente sempre traz em todas as reuniões. Então, agora vou disponibilizar para vocês o formulário, né, para vocês contribuírem. Deixa eu só copiar aqui o link. Opa. Vou colocar aqui no chat, vocês preenchem lá, lembrando, a nossa turma é turma F. Podem acessar lá e preencher o formulário. E a nossa temática lá está como EP, docência na educação profissional. Conseguiu voltar, Gislaine? Vou colocar aqui novamente o formulário para você preencher. Entra aqui nesse link e preenche o formulário, tá? Contribua conosco. Só lembrando, então, Gislaine, nossa turma, turma F. O Amônia já terminou, o André já terminou. Vou esperar mais um minutinho. Então, enquanto vocês vão terminando, então, aqui, ó, vamos para a nossa foto, registrar a nossa foto. Só antes de registrar a foto, só deixa eu encerrar aqui com a frase, né, de Paulo Freire, né? Então, enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, para nossa frase aí de Paulo Freire para encerrar a reunião de hoje. Então, só deixa eu fechar aqui minha apresentação e vamos para a foto. Enquanto isso, quem não terminou, não preencheu ainda, pode estar preenchendo aí o formulário. Vamos lá. Quem puder abrir a câmera, acho que está todas as câmeras abertas. Aí. Então, é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, até semana que vem. Boa semana, bom final de semana para vocês e até semana que vem.
terceira jornada. Terceira Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Você estava tentando só para a gente tentar descobrir o que aconteceu. Oi? A Gislaine foi para essa com a internet estável, para a gente Ah, descobrir o que pois é. com a outra etapa. Ela já saiu.